Amém? Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Quero ler aqui um texto bíblico e trazer uma mensagem ao seu coração. O texto se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 41 e o verso de número 38. Livro do início, livro da criação, livro do Gênesis. Capítulo de número 41, versículo de número 38, que diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Novamente. E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, a quem haja o Espírito de Deus? Eu estava estudando sobre esse tema, irmãos, e no livro de Gênesis, capítulo de número 30, no verso de número 22, a Bíblia diz sobre um casal com o nome Jacó e Raquel. A Bíblia fala que Raquel, ela era uma moça que era estéril. E como de normal até hoje acontece, o cara pode ter o dinheiro que for. Se ele não tiver uma família, ele não tem riqueza. Porque a maior família que um homem pode ter, a maior riqueza, o maior bem que um homem pode ter, sempre vai ser a família dele. E ele não conseguia ter filho com sua esposa e por causa disso ele se julgava pobre. Mas ele foi correr atrás de Deus, ele foi orar a Deus, se consagrar a Deus, mas nada acontecia. E não foi por causa disso que ele desistiu. Ele continuou, a Bíblia não fala quanto tempo foi, mas talvez, quem sabe, 5, 10 anos, nós não sabemos. Mas a Bíblia diz que então Deus concede o filho a esse casal e esse filho se chama José. A Bíblia não dá muitas características dele quando ele ainda é criança, mas quando ele é adolescente, com 17 anos, ele já cuidava das ovelhas de seu pai. Todo dia ele saía e ia cuidar das ovelhas de seu pai, e quando chegava, ele trazia mau testemunho dos seus irmãos ao seu pai. O que é? Eu não sei, talvez ele falava mal, ou talvez ele xingava os seus irmãos para o seu pai, eu não sei o que é, mas uma coisa era certa, ele falava do que não devia. Se ele tivesse o texto que nós temos para ler, no livro de Tiago, quando diz que se nós soubéssemos guiar a nossa língua, nós conseguiríamos guiar todo o nosso corpo, certamente ele não falaria nada para o seu pai. Mas ele, sem ter esse texto, ele falou, e por causa disso seus irmãos ficaram com raiva dele, não gostaram disso. Então, em determinado dia, a Bíblia diz que Jacó amava mais José do que todos os outros filhos. Então Jacó dá uma túnica ao seu filho José, ele dá algo de destaque para o seu filho, e todos os outros irmãos ficaram com raiva de seu pai. E além disso, José sonhou e teve esse sonho, e ele interpretou dizendo que reinaria sobre seus pais e sobre seus irmãos. Tudo isso, seus irmãos não gostaram. Então o que eles fizeram? Um dia eles saíram para trabalhar e tentaram acabar com a vida de José. Eles pensaram em matar José, mas por ser irmão não quiseram fazer isso e apenas venderam José. Então, vendendo José, José vai para uma terra estranha. Ele deixa os seus pais, ele deixa a sua herança, ele deixa tudo que ele tinha de mais importante e vai para uma terra onde ele não conhece ninguém, vendido como escravo. Naquela terra ele estava com Deus. O segredo não era a túnica que José tinha de destaque, o segredo era o que estava dentro de José, que era o destaque dele, porque ele foi vendido como escravo, ele trabalhava como escravo, lá foi preso e não interessa onde ele estava, o que estava dentro dele era mais importante e por isso ele era abençoado aonde quer que ele estivesse. O segredo em mim e você é o que está aqui dentro de nós, essa parte de Deus que existe dentro de mim e dentro de você, o Espírito de Deus. E aonde quer que nós estivermos, nós sempre seremos bem-sucedidos, porque Deus está conosco. José lá trabalhou, foi preso, porque intentaram mal contra ele. Na cadeia, ainda ele foi abençoado, porque Deus estava com ele. Um dia, Faraó, rei do Egito, tem um sonho e fica abismado com aquele sonho. Chama todos os magos e ainda eles não conseguem interpretar o sonho que Faraó teve. Então, chega até os ouvidos de Faraó que José era um interpretador de sonhos. Então ele manda chamar José, aquele homem que era fracassado, que saiu da sua cidade sem ter nada, sem levar nada, agora está diante a presença do rei. E na presença do rei, o rei conta o sonho para ele. Ele fala: olha, eu não posso interpretar nada, mas o Deus que há em mim, ele pode interpretar. A Bíblia diz que José interpreta todo aquele sonho de Faraó e dá a revelação para Faraó. Faraó então precisa de alguém para colocar como governador no Egito. Então a Bíblia diz que Faraó faz uma pergunta a José, no versículo de número 38 que nós
Não interessa o que você passou, o importante é você estar com Deus, porque assim você vai ser bem sucedido, e se você saiu vendido como escravo, Deus ainda vai te restituir como governador, para o nome do Senhor ser glorificado. A palavra de Deus aqui neste momento para a tua vida é essa. Fica tranquilo, o segredo é você estar junto com Deus, porque Ele vai te fazer governador. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.